Enquanto o táxi se arrastava pelo trânsito denso de Lisboa sob o céu cinzento de outono, o meu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. A entrevista para o cargo de diretora de marketing na empresa mais prestigiada do país estava marcada para dali a 40 minutos, mas o meu carro tinha avariado no caminho e eu não tinha outra opção senão ligar para a única pessoa que podia ajudar-me a tempo, Sofia, a mulher que eu amara em segredo e que a minha família tinha humilhado publicamente 3 anos antes, chamando-a de influência perniciosa e ameaçando cortar relações comigo se eu não a deixasse. Não posso acreditar que estou a fazer isto, murmurei para mim mesma enquanto o dedo pairava sobre o botão de chamada. A voz da minha mãe ecoava na minha cabeça: a honra da família vem primeiro, Ana. Não podes deixar que um erro como esse destrua tudo o que construímos. Mas o tempo corria e eu marquei o número, a respiração presa. O telefone tocou 2 vezes e a voz de Sofia, ainda a mesma, suave mas com um tom de surpresa, atendeu. Ana? É realmente tu? Eu engoli em seco, explicando a situação com voz trêmula, o carro avariado na A2, a entrevista que decidiria toda a minha carreira, a necessidade urgente de alguém que me levasse até ao edifício da empresa no Chiado. Ela hesitou, o silêncio do outro lado da linha pesado como uma pedra. Depois de tudo o que a tua família me disse, depois de me terem tratado como uma ameaça à vossa reputação, agora precisas de mim? A dor na voz dela era palpável e eu senti as lágrimas a subirem aos olhos. Por favor, Sofia. É a oportunidade da minha vida. Não te peço por mim, mas por tudo o que já fomos. Ela suspirou profundamente, um suspiro que carregava anos de ressentimento. Encontra-me na Praça do Comércio em 10 minutos. Mas não penses que isto significa que perdoei o que aconteceu. O táxi mudou de direção e eu fechei os olhos, revivendo o dia em que tudo mudou. Tínhamos nos conhecido na universidade, em Coimbra, 2 anos de amor escondido em apartamentos discretos e viagens secretas até ao Porto. Os nossos beijos eram um refúgio contra o mundo conservador que nos rodeava. Até que a minha irmã encontrou mensagens no meu telefone e contou aos pais. A cena foi horrível, a minha mãe gritando que eu estava a destruir a família, o meu pai chamando Sofia daquela mulher com desprezo puro, exigindo que eu escolhesse entre ela e eles. Eu escolhi o silêncio, terminei tudo por telefone numa noite de lágrimas, para proteger a honra deles, mas o preço foi a perda do meu coração e da única pessoa que me fazia sentir viva. Quando cheguei à praça, Sofia estava lá, encostada a um carro elegante preto, o cabelo escuro ondulado pelo vento leve, os olhos castanhos cheios de uma mistura de raiva e algo mais suave, quase terno. Ela era ainda mais bonita do que eu recordava, com aquela elegância natural de quem tinha construído a sua carreira em Lisboa apesar de todas as feridas. Entra, disse ela secamente, abrindo a porta do passageiro. Durante o trajeto pelas ruas estreitas, o silêncio era opressivo, mas eu sentia o peso do passado a pairar entre nós como uma nuvem. Por que não me contaste que a entrevista era hoje? Perguntou ela finalmente, sem tirar os olhos da estrada. Eu expliquei que a empresa era conservadora, ligada a círculos onde minha família tinha influência antiga e que qualquer escândalo poderia custar-me o emprego antes mesmo de começar. E tu achas que eu vou ajudar-te a esconder o que somos? A pergunta dela foi como uma facada no peito, mas eu não respondi, limitando-me a olhar pela janela enquanto o Chiado se aproximava. O carro parou perto do edifício moderno da empresa, um prédio de vidro e aço que contrastava com as fachadas antigas à volta. Eu saí, agradecendo com voz embargada. Mas antes de fechar a porta, Sofia segurou-me o braço com firmeza. Ana, se esta entrevista significa tanto para ti, talvez seja hora de parares de fugir. Mas não sou eu quem decide o teu futuro. O seu toque enviou um arrepio familiar pelo meu corpo e eu entrei no prédio com as pernas a tremer, o coração dividido entre o medo da rejeição familiar e a saudade que nunca tinha desaparecido. A recepcionista anunciou-me e eu sentei-me na sala de espera, tentando focar nas respostas que tinha preparado durante semanas. Mas a imagem de Sofia à espera lá fora não saía da minha mente. A entrevista começou pontualmente. O entrevistador, um homem de 50 anos com ar severo, perguntou sobre minha experiência em campanhas nacionais e eu respondi com confiança ensaiada, citando projetos que tinham sido sucesso. No fundo, porém, sabia que o meu segredo estava a um passo de explodir e que aquele pedido de ajuda a Sofia tinha sido o primeiro erro que poderia custar-me tudo.
A entrevista prosseguiu com perguntas mais profundas sobre a minha visão para a empresa e eu respondi com paixão genuína, descrevendo estratégias que poderiam modernizar a marca sem perder a essência portuguesa. O entrevistador assentia, mas eu sentia que ele avaliava não só as minhas palavras, mas também a minha postura, o meu passado familiar que todos na alta sociedade lisboeta conheciam vagamente. A sua família tem uma reputação impecável no setor tradicional, comentou ele a certa altura, e eu sorri forçadamente, sabendo que aquela reputação era o motivo pelo qual eu tinha sacrificado Sofia. Enquanto falava, o telemóvel vibrou silenciosamente na mala, uma mensagem da minha mãe: "Boa sorte, filha. Não nos decepciones hoje. A honra está nas tuas mãos." O peso daquelas palavras apertou-me o peito. Quando a entrevista terminou, saí do edifício com as pernas fracas, mas o coração ainda acelerado. Sofia esperava-me no mesmo lugar, encostada ao carro, fumando um cigarro que eu sabia que ela só acendia quando estava nervosa. "Como correu?" perguntou ela sem rodeios. Eu contei-lhe os detalhes, a sensação de que tinha sido bem recebida, mas também comentário sobre a família. Ela riu com amargura. "Claro. A família Silva sempre em primeiro lugar. Lembras-te do dia em que a tua mãe me chamou de desgraça à frente de todos no jantar de Natal? Eu nunca esqueci as lágrimas nos teus olhos quando me pediste para sair de casa." As palavras dela trouxeram de volta a memória nítida, o jantar em casa dos meus pais em Sintra, a mesa posta com porcelana fina, o momento em que a minha irmã deixou escapar uma insinuação e tudo desabou. Sofia foi expulsa com palavras duras e eu fiquei, chorando sozinha no quarto, prometendo a mim mesma que nunca mais arriscaria a união familiar. Caminhámos juntas pela rua, o vento frio de Lisboa batendo-nos no rosto. "Eu ajudei-te hoje porque ainda sinto algo por ti, Ana, mas não sou idiota. Se queres este emprego, vais ter de decidir o que realmente valorizas." Eu parei, olhando-a nos olhos. "O que queres dizer com isso?" Sofia baixou a voz. "A empresa onde trabalhei antes tem ligações aqui. O diretor de recursos humanos é meu amigo. Se quiseres, posso dar-te uma recomendação extra, mas isso significa que ele vai saber da nossa história antiga. E se souber, a tua família também pode vir a saber." O pânico subiu-me à garganta. A minha carreira estava a um passo de descolar, mas o preço era o risco de expor tudo. "Não posso perder a família, Sofia. Eles são tudo o que me resta." Ela abanou a cabeça, magoada. "E eu? Fui eu que te ensinei a ser quem és realmente. Mas tu escolheste o silêncio." Voltámos para o carro e ela levou-me até ao meu apartamento no bairro Alto. Durante o trajeto, falámos pouco, mas cada silêncio carregava anos de não ditos. Chegando a casa, convidei-a a subir para um café, um gesto que me surpreendeu a mim mesma. Sentadas na cozinha pequena, com vista para os telhados vermelhos, ela contou-me como tinha reconstruído a vida depois de nós. Um emprego em comunicação, amigos que aceitavam quem ela era, mas o vazio que nunca preencheu. "Tu foste a única que me fez sentir completa", confessou ela baixinho. Eu senti as lágrimas a cair. Eu também. Mas o medo. O medo da rejeição, das fofocas na vila, da desonra que os meus pais carregariam para sempre. A conversa prolongou-se até à noite, e pela primeira vez em anos, senti que o muro entre nós começava a rachar. No entanto, quando ela se levantou para sair, o telemóvel tocou novamente. Era o meu pai. "Ana, recebemos notícias da empresa. Pareces ter ido bem. Não estragues tudo agora." O aviso velado fez-me gelar. Sofia notou a minha expressão e disse apenas: "Decide, Ana. Antes que seja tarde demais." Na manhã seguinte, o meu telefone não parava de tocar. Mensagens da irmã, chamadas da mãe, todas celebrando o feedback positivo que a empresa tinha enviado por e-mail. "Vês? A tua dedicação valeu a pena", dizia a minha mãe com orgulho. Eu respondia com sorrisos falsos, mas por dentro o conflito crescia. Sofia tinha-me enviado uma mensagem curta à meia-noite: "Se precisares da recomendação, avisa. Mas pensa no que estás a sacrificar." Eu sabia que aceitar a ajuda dela significava abrir uma porta que eu tinha fechado com força 3 anos antes.
O dia passou em reuniões preparatórias para a segunda fase da entrevista, mas a minha mente estava noutro lugar. Ao fim da tarde, decidi encontrá-la num café discreto perto do Tejo. Quando cheguei, Sofia já estava sentada à mesa do fundo, vestida com um casaco leve que lhe dava um ar profissional e ao mesmo tempo vulnerável. Obrigada por teres vindo, disse eu, sentando-me. Ela sorriu com tristeza. Não vim por ti. Vim porque ainda acredito que mereces ser feliz sem mentiras. A conversa fluiu como nos velhos tempos. Recordámos viagens a Sintra, passeios de mão dada escondidas nas ruas de Coimbra, o primeiro beijo num parque deserto. Mas o presente pesava mais. O meu amigo da empresa disse que a vaga é tua se eu der o aval. Mas ele sabe da nossa história passada, eu contei-lhe há anos, quando precisei de apoio. O choque paralisou-me. Contaste? Sofia assentiu. Não podia mentir para sempre. Ele é discreto, mas se a tua família investigar, pode chegar lá. O pânico tomou conta de mim. Imaginei o rosto da minha mãe, a decepção do pai, as fofocas que destruiriam o negócio familiar em Sintra. Não posso arriscar, Sofia. Eles nunca aceitariam. Ela pegou na minha mão sobre a mesa, um gesto simples mas carregado de eletricidade. E tu? Aceitas viver assim para sempre? Escondida, fingindo? As lágrimas escorreram pelo rosto. Eu escolhi a família uma vez. Não sei se consigo escolher de novo. Saímos do café e caminhámos à beira-rio, o sol a pôr-se tingindo o Tejo de laranja. Sofia parou e virou-se para mim. Se eu te ajudar amanhã na segunda entrevista, vou exigir uma coisa, que me digas a verdade sobre o que sentes agora. Sem medo. Eu prometi, mas sabia que era uma promessa frágil. Nessa noite, em casa, recebi uma chamada da irmã. Pai ouviu rumores de que contactaste alguém do passado. Tem cuidado, Ana. A reputação é tudo. O aviso confirmou os meus piores medos. O conflito estava a apertar como uma corda no pescoço. A segunda entrevista chegou mais rápida do que eu esperava. Sofia cumpriu a palavra e enviou a recomendação por e-mail ao seu amigo. O entrevistador recebeu-me com um sorriso mais aberto dessa vez. Temos excelentes referências suas, Ana. Incluindo uma que veio de surpresa. Eu corei, sabendo que era Sofia. As perguntas foram mais pessoais, sobre valores, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, lealdade à empresa. Eu respondi com cuidado, evitando qualquer brecha. Mas no fundo da sala sentia o olhar do diretor de recursos humanos, o amigo de Sofia, que me observava como se soubesse mais do que devia. No final, ele aproximou-se discretamente. Sofia falou de ti com carinho. Espero que não tenhas de esconder nada aqui. As palavras foram como um soco. Saí do edifício e encontrei Sofia à espera no mesmo carro. Correu bem? Perguntou ela. Eu assenti, mas contei-lhe o comentário. Ela ficou séria. Ele é de confiança, mas a tua família tem ouvidos em todo lado. Decidimos ir até ao meu apartamento para falar com calma. Lá, com uma garrafa de vinho tinto aberta, o passado voltou com força. Sofia recordou o dia em que a minha família a expulsou. A tua mãe disse que eu era uma corrupção, que ia destruir a tua vida. Eu saí chorando, mas o pior foi ver-te ficar calada. Eu baixei a cabeça, envergonhada. Eu tinha medo, Sofia. Medo de perder tudo, a casa, o apoio, o nome. A conversa transformou-se em confronto. E agora? Vais perder-me de novo para proteger o nome deles? Eu não tinha resposta. O vinho ajudou a soltar as palavras e pela primeira vez admiti, eu ainda te amo. Nunca parei. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidade. Sofia aproximou-se, os nossos rostos quase se tocando. Então prova. Não escondas mais. Mas o telemóvel tocou. A minha mãe, Ana, o pai soube que contactaste Sofia. Explica-te agora. O pânico tomou conta. Eu desliguei, mas Sofia viu tudo. Eles já sabem. A escolha chegou, Ana.
A notícia espalhou-se como fogo. No dia seguinte, o meu pai apareceu no meu apartamento sem aviso, o rosto vermelho de raiva. Que história é essa de voltares a falar com aquela mulher? A empresa ligou a confirmar referências e o nome dela surgiu. Eu tentei explicar que tinha sido apenas ajuda logística, mas ele não acreditou. A honra da família está em jogo, Ana. Se isso vazar, perdemos contratos, clientes, respeito. As palavras dele ecoavam as de anos atrás. Sofia, que tinha ficado a dormir no sofá, ouviu tudo da cozinha e saiu. Senhor Silva, eu não sou a ameaça. O silêncio é. O meu pai olhou-a com desprezo antigo. Saia da vida da minha filha. O confronto foi violento, acusações, lágrimas, portas a bater. Quando ele saiu, Sofia abraçou-me. Agora é a hora. Ou vives a mentira deles, ou vives a verdade. A terceira e última fase da entrevista era no dia seguinte, uma apresentação final perante o conselho. Eu preparei tudo, mas o coração pesava. Sofia ficou comigo a noite toda, ajudando a ensaiar, mas também pressionando. Se aceitares o emprego escondendo-nos, nunca mais me verás. As horas passaram em discussões intensas, recordações dolorosas e momentos de ternura que me faziam questionar tudo. De manhã, vesti o fato profissional e saí, com Sofia ao meu lado até ao carro. Desci de lá dentro, Ana. Eu espero. Na sala de reuniões, o conselho ouviu a minha apresentação com atenção. No final, o diretor perguntou diretamente: há algum conflito pessoal que possa afetar o seu desempenho? Eu hesitei. As imagens da família, da mãe idosa, do negócio em risco, passaram pela mente. Mas também o rosto de Sofia, o amor que eu tinha enterrado. Sim, respondi com voz firme. Eu sou lésbica e tenho uma relação com uma mulher que a minha família rejeita. Se isso for problema, compreendo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. O conselho pediu uma pausa. Eu saí da sala com as pernas a tremer, o telemóvel explodindo de mensagens da família que já tinha sido alertada pelo amigo de Sofia. A minha mãe ligou aos gritos: como pudeste? Depois de tudo o que sacrificamos por ti. O meu pai ameaçou cortar o apoio financeiro. A irmã mandou mensagens de decepção. Mas eu sentia, pela primeira vez, uma liberdade estranha. Sofia esperava-me lá fora, pálida mas de cabeça erguida. Tu fizeste-o, disse ela, abraçando-me com força. Escolheste-nos. O conselho voltou e confirmou: o cargo era meu, com a condição de transparência total. Valorizamos a autenticidade aqui, disse o diretor. Eu aceitei, mas sabia o preço. Nas semanas seguintes, a família cortou relações. O negócio em Sintra sofreu boicotes discretos, a mãe deixou de atender as minhas chamadas. Eu mudei-me para um apartamento com Sofia, reconstruindo lentamente o que tínhamos perdido. A carreira descolou, mas o vazio familiar doía todos os dias. Numa noite calma em Lisboa, com o Tejo a brilhar lá fora, Sofia perguntou: valeu a pena? Eu respondi que sim, mas a dúvida persistia. O amor tinha vencido, mas à custa de laços de sangue que nunca mais seriam os mesmos. Será que a verdade sempre liberta, ou há momentos em que o silêncio protege mais do que destrói?